Muito impressionante a denúncia que veio contra o cantor, né, do Arte Popular, a mulher que acusa Leandro Learte, que é um dos fundadores do grupo de pagode Arte Popular. Ela concedeu uma entrevista ontem ao programa Fantástico, está repercutindo muito. Ela falou sobre o caso, sobre os traumas que ela vem enfrentando desde quando ela foi ali vítima de um ataque. Ela conta que já havia tido relações com ele, com o músico, antes de ser estuprada por ele, e que ele nunca tinha sido violento. E em 2019, no entanto, ele mudou de postura, imobilizou e submeteu a uma situação degradante, que foi descrita como um ato grotesco e escatológico de violência. Bom, ele foi condenado, inclusive, à prisão, né? Ele foi condenado a 9 anos e 7 meses de prisão pelos crimes de estupro e cárcere privado. Ele não se pronunciou a respeito disso. Nas redes sociais, ele colocou ali uma nota dos advogados e ele escreveu só que está sendo vítima de uma grande injustiça. O caso segue em segredo de justiça, mas os advogados dizem que vão provar, e que acreditam na justiça, que vão provar que tudo isso é uma grande mentira dela. Como tratar nesse caso, né, Marilisa? Eu estava acompanhando até muitos fãs dele que estão muito decepcionados e falam, nossa, mas como é que pode? Como tratar um caso que começa dessa maneira, né? Uma acusação de alguém que teve uma relação com ele fala que não, ela fala que sim, e aí? Fabiola, acho que esse é um bom retrato de como uma relação, e que a parte da população ainda não consegue entender, de como uma relação pode começar de forma consensual, como ela mesma relata que foi, e progredir para uma situação em que há violência e que isso pode progredir, inclusive, para um estupro. A gente vê isso, vou pegar esse caso para falar de casos, de milhares de casos que acontecem mesmo entre casais, entre marido e mulher. A gente precisa, como sociedade, entender as relações de poder dentro de uma relação, questionar, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, lideranças religiosas dizendo que a mulher tem obrigações conjugais, e isso está implícito, a questão de fazer sexo mesmo quando não tem vontade, mas assim, é muito triste essa história. Ela fala, inclusive, ela faz algumas acusações de racismo, o cárcere privado ao qual ela foi submetida. Agora é isso, eu acho que esses casos têm que ser denunciados, porque só assim a gente vai conseguir mostrar para a sociedade que isso não é mimimi de feminista, que isso não é uma questão que só acontece em relacionamentos que não estão estabelecidos. Você vê, ela era uma fã que procurou, começaram a se relacionar, estava tudo certo, mas em algum momento ela falou, epa, não quero mais. E mesmo assim foi submetida a esse tipo de tratamento. Claro, ele tem todo o direito de defesa, todo mundo tem direito de defesa, mas pelas acusações e pelas provas que foram levantadas, parece muito óbvio que ele tem culpa ali no que ele fez. Não, até tem muita gente aqui falando, assim, quando uma mulher fala que ela é vítima, qual é a mulher que quer falar isso, né? Qual é a mulher que tem coragem de falar isso, né? De ir para uma rede nacional e contar isso, né? O que ela sofreu. É um momento de muita dor, tanto é que a gente tem uma dificuldade em fazer com que as mulheres denunciem a violência que elas sofrem, né? Então, tem algumas pessoas aqui no nosso Fabiola, chat comentando isso. as mulheres acabam passando por uma segunda violência, que é a dúvida de grande parte das pessoas de que ela passou por aquilo. Então, assim, mas ela estava lá porque ela quis. A gente vê isso muito nas relações de trabalho, quando a gente vê denúncias, essa mesmo que aconteceu agora no caso da Caixa Econômica Federal. Muitas mulheres foram questionadas, muitas mulheres... eu vi, inclusive, comentários de mulheres, que isso, para mim, é o que me entristece mais, dizendo que quem não gostaria de prejudicar a vida de um homem poderoso, quem não gostaria de tirar algum tipo de vantagem fazendo uma denúncia falsa contra um homem poderoso. Então, assim, a mulher passa por um constrangimento, uma violência, quando esses episódios acontecem, e depois ela continua sendo violentada pela opinião pública, que é provavelmente uma das faces
dessa violência que ela está sofrendo agora, de ser questionada, mas ela procurou, ela queria, ela tentou ter um relacionamento com ele. Mas as pessoas precisam entender que você pode estar num relacionamento, mas na hora que você fala não, é não. E os homens precisam entender que precisam dar um passo atrás.